Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 250º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo ótimo. Tudo ótimo porquê? Pá, depois de a empresa onde trabalho ter inovado, ok? Ter inovado e ter sido das primeiras empresas a aceitar a semana de 4 dias, pá, decidimos dar um passo em frente. Decidimos dar um passo em frente porque, pá, 4 dias de trabalho e 3 de descanso é muito pouco, ok? É muito pouco. A classe operária já foi explorada tempo suficiente, por isso fomos além e esta semana tivemos só 3 dias de trabalho, ok? 3 dias de trabalho e 4 de descanso parece-me o ideal. Parece-me o ideal, meu. Parece-me o ideal porque pá, a classe operária também merece ter vitórias de vez em quando. Não, basicamente, meu, fizemos ponto. Basicamente fizemos ponto. Hoje, dia 6 de 10 de 2023, basicamente não trabalhamos. E é isso. Trabalhamos só de segunda à quarta, o que me parece perfeitamente aceitável. Ok? Parece-me perfeitamente aceitável. Quem quiser, ok, pode trabalhar de terça à quinta. Ok? Quem for louco pode trabalhar de quarta à sexta. Quem sou eu também para recriminar as pessoas. Mas pá, parece-me o ideal. Por isso, pá, onde é que estão os sindicatos para propor isso? Ok? Onde é que estão? Mas agora, falando sério, pá, foi suficiente. Por nenhum momento me bateu aquela cena de oh meu Deus, estou há tanto tempo sem trabalhar. Não, pá, não. O meu maior medo era tenho de me lembrar que depois tenho de ligar o despertador para não adormecer no primeiro dia de trabalho, que nem sei bem quando é, mas sei que quando o despertador tocar, talvez seja. Por acaso ele tocou hoje, por isso não sei até que ponto isso é fixe. Foi hoje ou ontem? Não sei, mas tocou um dos dias, por isso, Mas então, depois de passar esta pequena introdução, pá, vamos começar pelo sábado da semana passada. Porquê? Aconteceu aqui uma cena que é a seguinte, eu preciso só de ver se está alguém aqui no andar de cima ou se posso falar totalmente à vontade. Deem-me um segundo. Ok, estou totalmente à vontade. E então passou-se o seguinte. Tipo, há uma cena que, pelo menos aqui na zona norte, é quase um motivo de ostentação, ok? Que é ter água própria, ok? Derivada de furos ou de poços, ou assim. E porquê é que é um motivo de ostentação? Porque chega-se aquelas alturas do ano, tipo Natal e Páscoa, e tu vês senhoras de meia idade, de mangueira em punho, ok? A lavar merdas, tipo, lavar estradas. Às vezes acontece isso, tipo, está o alcatrão em frente à tua casa e tu, caralho, vou lavar porque posso, porque tenho água. E pá, é bué complicado dizer a essas senhoras, tipo, mas não sei se estão a par, aí aquecimento global, no futuro vai haver secas. Tipo, eu ouvi num podcast que, tipo, neste momento, as últimas décadas foram, tipo, 3 anos de secas, ou assim. Antes era, tipo, 1 ano de seca em cada década, agora é de 3. E no futuro já se acha que vai ser, tipo, de 6 a 7 anos de seca. Ou seja, vais ter só 3 anos fixes. Mas é complicado explicar esses conceitos. E pá, acontece que há aqui uma cena que é a minha mãe é uma senhora de meia idade e a minha mãe é do norte. E a minha mãe tem água própria. Ou seja, a minha mãe também ostenta. E pá, e tipo, eu já tentei dizer essa cena, mas esqueçam porque, pá, tu és só um puto. Para a tua mãe tu serás sempre um puto, mesmo já tendo 30 anos e uma semicalvície. É só um puto. Então é complicado explicar, tipo, mãe, para que é que estás a lavar um muro de blocos que nem está pintado nem nada? É só um muro de blocos, ok? E claro que queria musgo e essas cenas, mas pá, para quê? Tipo, estamos em outubro. Nem é assim uma data especial, é só outubro. Para que é que estás a fazer isso? Se o planeta está todo fodido. Tipo, já desisti disso. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que, por estar a fazer isso, e depois, tipo, a cena mais padrão é uma mangueirinha, estás a ver? Mas, tipo, a minha mãe está um nível acima, que é aqueles aparelhos de alta pressão, estás a ver? Que normalmente se usam naqueles vídeos para lavar interiores de carros e o caralho que sai tudo. Pronto, ela usa isso. Porque é o aparelho que o meu pai usa para lavar telhados, estás a ver? É daquelas máquinas amarelas da Karcher ou não sei o quê, com bué pressão. Então, meu, isso basicamente, 1, gasta bué de água, 2, gasta bué de eletricidade. Ok? Estamos nesse ponto? Estamos todos neste patamar? Pronto. E então, depois a minha mãe também tem uma cena que é, acho que acontece com adultos, que é, adultos têm bué dificuldade em admitir que fizeram merda. Ok? E então, tipo, a minha mãe vira-se para mim, eu estava aqui sossegadinho, ok? Estava aqui sossegadinho a editar, porque sabia que ia sair à noite.
Estava tudo entupido e então estava só fechado no quarto a editar. E então a minha mãe chega e diz-me: porquê é que a luz foi abaixo? E eu, foi abaixo, nem reparei. Tipo, só tinha reparado que o PC estava sem net, mas tipo, para editar eu não preciso de net, por isso foi tranquilo, estás a ver? Ok, devia ter sido o router que foi abaixo, ou assim qualquer cena, mas é tranquilo. E eu, não sei. Como o PC também estava com bateria, nem reparei que já não estava a carregar, estás a ver? E eu, não sei, eu vou ver se no geral está tudo ligado. O geral estava em baixo. E eu, ok. Deixa ligar o geral, ligo o geral, volta outra vez abaixo. Eu, foda-se, está aqui alguma cena que está a deitar a luz abaixo. Então, deito os disjuntores todos abaixo, ligo o geral, mantém-se. Eu, ok, agora vamos fazer como aprendi no curso profissional de eletrónica, automação e comando, que serviu para alguma coisa. Vamos ligar um disjuntor de cada vez para ver onde é que está a acontecer curto-circuito, ou sobrecarga, ou assim qualquer merda. Ou basicamente que está a deitar abaixo, para leigos, ok? Então, ligo o primeiro, tranquilo, ligo o segundo e tal, deita abaixo. Foi logo ao segundo, ok, é este. E tipo, lá dizia tomadas. E eu, ok, tomadas. É que aconteceu alguma cena aqui nas tomadas que deitou abaixo. Eu, ligo todos, deixo só aquele em baixo. Qual é o problema, pá? É que, por algum motivo, quem fez a instalação elétrica cá em casa achou por bem ligar um mesmo disjuntor, tomadas da cozinha, todas, tomadas da casa de banho de baixo, todas, tomadas da garagem, praticamente é da garagem toda, ou seja, o andar de baixo está todo no mesmo disjuntor, ok? Parece-me bem? Parece. E depois ainda está portão da garagem, portão do lado de fora, tudo no mesmo disjuntor. Ou seja, aquele disjuntor vai abaixo e vai tudo. E como há sempre uma cereja em cima do bolo, o que é que também está ligado a esse disjuntor? A bomba da água. E então, basicamente, eu queria sair para ir ter com o senhor engenheiro, porque lá está, estava a editar até mais ou menos uma hora em que eu achava seguro. A aproximar-se essa hora, bem-me então a minha mãe com a informação, eu, ok, vou ver o que é que se passa. E ligava aquele disjuntor, deitava abaixo. Ligava, deitava abaixo. Foda-se, passa aqui alguma coisa. Quando descubro que está tudo ligado, eu, estou fodido, meu. O que é que eu vou fazer? E então, só me ocorreu, preciso pelo menos ligar o frigorífico e a arca congeladora a outra tomada, que é para não se descongelar as cenas, estás a ver? Pensamento básico de sobrevivência. E então, tinha um cabo do meu pai levar para as obras, um cabo, sei lá, para aí de 20 metros ou caralho, e então levo pelas escadas, ligo numa tomada aqui no meio do corredor, que felizmente não estava no mesmo disjuntor, e então ligo o frigorífico e arca, ok? E então o que é que eu acho que se passou? Eu acho que foi o seguinte. Primeiro, muita cena ligada no mesmo disjuntor, ok? Basta haver ali uma sobrecarga, deitar abaixo e por algum motivo continuava em baixo. Isso é que eu acho mais estranho. Mas depois a explicação do meu pai é a seguinte. No quadro da bomba da água, aquilo tem lá um disjuntor e às vezes aquilo cola. Estás a ver? O botão fica preso e ao ficar preso deita automaticamente abaixo. Se devia resolver isso, talvez. Mas quem sou eu? Ok, quem sou eu? Eu só moro aqui, como se costuma dizer. E então, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, meteu-se no quadro elétrico, tipo, só vai haver aqui cozinha. Só vai haver aqui cozinha, por isso uma tomada dá para tudo. O que eu já acho demais, porque é tal cena. Lá só tinha para 2 tomadas e tens frigorífico, arca, forno e depois aqueles eletrodomésticos que metes em cima, tipo tostadeira, máquina de ferver água, chaleira ou esse tipo de cenas, estás a ver? Logo isso, tudo no mesmo disjuntor, Primeiro porque são cenas que gastam bué, estás a ver? E exaustor também. São cenas que gastam bué, por isso acho que não deviam estar no mesmo disjuntor. Mas quem sou eu? Eu só tenho um curso de 3 anos de eletrónica, estás a ver? E depois construíram-se mais divisões em baixo. Então, casa de banho também tem máquina de lavar e máquina de secar, que estavam desligadas, mas caga-se, porque todos os eletrodomésticos estavam desligados, com exceção do frigorífico e da arca, estás a ver? E depois ainda tem a bomba. E depois ainda tem portões e tudo, e depois ainda tinhas um aparelho de pressão que gasta sei lá quantos amperes, estás a ver? E então, basicamente, chegou a hora de eu sair e não tinha como tomar banho, não tinha como abrir o portão, porque depois ainda meti a chave, mas ele não abria. E então foi aquele stress louco. E depois, talvez eu tenha perdido um bocado a compostura e tenha ficado um bocado nervoso. Porquê? Porque depois começaram a surgir perguntas tipo, mas vamos ter este cabo aqui no meio da cozinha? Porquê é que a luz foi abaixo? E tipo, foi abaixo porque há 22 anos alguém achou por bem ligar
umas 10 tomadas, mais uma bomba de água, mais 2 portões, mais o caralho, ao mesmo disjuntor. Ok. E achou que não ia haver stress. E pá, pronto, 22 anos depois, houve. E qual é o stress? É que acontece sempre quando eu tenho de sair. E então, o portão da garagem deu para abrir, porque puxou-se aquela cordinha e abriu tranquilamente. Portão da fora, pá, meto a chave, rodo a cena e ele continua engatado. E então foi tipo, vamos ter de recorrer ao método antigo. Dica para se quiserem assaltar uma casa que tenha um portão desses, que é, meter um ferro por cima e descarrilar o portão. Só que, isso deu trabalho como o caralho, suei-me todo e o caralho, depois ainda tive de voltar para baixo para me lavar e tipo, lavar aquele banho quase a gato, porque não tens água, porque a bomba foi abaixo, e estava na merda, ok? E depois lá está, depois é só mandar a mensagem tipo, senhora engenheira, vou ter contigo, talvez chegue tarde, mas estou todo javarde porque nem consegui tomar banho, ok? Estamos assim. E depois lá está, testar a relação, que é para ver se dá para continuar ou não, estás a ver? Mas então pronto, então depois fui até à casa dela, da casa dela seguimos para São João da Madeira, onde íamos ver José Pinhal Post-Mortem Experience, no contexto dos Sons do Património, que eu na altura tinha dito que ia ser o último concerto, mas não, isto prolonga-se até novembro, ou caralho, ou até outubro, não sei, mas prolonga-se. E então, chegando lá, a São João da Madeira, eu tinha a missão, comi ao lado, tinha a missão de encontrar um restaurante. E encontrei o restaurante chamado Bela Donna. E eu estava aqui no pré-pod e lembrei-me do que é que aquele restaurante me fazia lembrar. E aquele restaurante fazia-me lembrar o Mama Julia, do Pesadelo na Cozinha Brasil. Que lá está, mais um vídeo mítico reagido por Casimiro Miguel. Em que o restaurante era a tal cena, tinha aquele conceito de italiano, tinha bué diversidade, estás a ver, mas depois em si era só ok. Via-se que servia muitas cenas para fora, tipo pizzas, via-se que estava lá uma fila relativamente grande, tanto para fora como para lá. Aquilo deve fazer sucesso lá em São João da Madeira, até porque tinha outra pizzaria, ou outro restaurante italiano, já não me lembro, só que estava fechado. E tipo, bro, é um sábado, estás fechado? Achas que és quem? O Flower It, que se pode dar ao luxo de fechar ao fim de semana, caralho. Se bem que o Flower It só fechou ao domingo e aquele tipo estava fechado, sei lá, desde sexta e só abria na terça. Por isso é mesmo à grande, estás a ver? Quem quiser vai lá, terça a quinta ou lá que horário é louco. Mas então tinha aquele teto branco quadriculado, estás a ver? Quadriculado. Tipo, nos anos 90 havia aqueles tetos que parece quase, não sei se é teto falso, estás a ver, só que era aos quadrados. Estás a ver esse conceito? Pronto. Provavelmente foram os primeiros tetos falsos a aparecer. Então eram aos quadrados. Não sei. Mas é esse conceito. Então reparei nesse pormenor e reparei que já ao tempo que não tinha visto assim um teto desses. Depois a comida estava ok. Comemos pão de alho de entrada, que vinha num conceito estranho, que vinha tipo numa pizza. Pão de alho, ok, mas vamos atacar. Depois comemos uma massa. A minha tinha camarões, que supostamente eram gambas, mas eram camarões. E a da senhora engenheira tinha bacon, acho eu. E depois de sobremesa fomos ao tiramisu. Fomos ao tiramisu. E estava ok. Era tudo ok, estás a ver? Não havia nada que se destacava. No Barbaças, em Paredes de Couro, a comida era ok, mas o doce da casa destacava-se, estás a ver? Ali era tudo mediano. Estás a ver? Tudo mediano. Não havia nada por aí além. Mas então depois acabámos e fizemos aquela cena de nos despacharmos a sair porque vimos que tinha gente à espera para se sentar, ok? E então dirigimos-nos para o sítio do concerto, que aquilo era no Parque de Nossa Senhora dos Milagres, acho que era assim, que fica tipo perto de uma igreja. Então eles atuaram num daqueles caminhões palco. Estás a ver? Não sei se é da banda, se é da organização, não sei. Mas então, gostei desse contexto porque quem viu o documentário A Vida Durou Muito Pouco, eles falaram que o melhor concerto deles tinha sido no São João no Porto, assim, também num desses caminhões palco. E ali, estava um contexto mais familiar, ok? E mais romance. Estás a ver? Mais romance. Via-se lá muitos casais e tudo. Estava só um grupo de jovens de fato macaco azul que levaram uma boneca insuflável, ok? De resto, não houve mosh nem nada. Estava assim um ambiente mais tranquilo. Foi o último concerto da tour. E deste para o último que eu vi deles, que acho que foi nos Banhos Velhos,
Terá sido? Ou foi no Rodelos? Já não me lembro. Mas aqui, notei que eles meteram hits intercalados com músicas menos conhecidas, mas demoraram menos tempo entre hits, estás a ver? Tipo, meteram, sei lá, Bola de Cristal, depois metes uma ou outra menos conhecida, depois metes logo Porém Não Posso, estás a ver? Logo assim, depois mais uma ou outra não conhecida e metes logo outro hit, estás a ver? E não tipo 4 ou 5 assim pouco conhecidas e depois 2 ou 3 hits seguidos. E acho que assim funciona melhor, estás a ver? Porque assim até dá para o pessoal descansar, estás a ver? Entre uma música e outra, porque não conhece o refrão todo, então descansa um bocado, dança só ali a cena e depois volta outra vez ao ataque, estás a ver? E então gostei bué, foi o último da tour, por isso vamos ver o que será de José Pinhal Post-Mortem Experience em 2024, ou se haverá cenas em 2023, não sei. Mas pá, foi o primeiro de Senhora Engenheira e ela gostou, por isso pá, missão cumprida. Estás a ver? Missão cumprida, fiz a minha parte. Ela conhecia algumas letras, mas depois já estava ali na dinâmica do concerto e eu acho que é essa a magia, estás a ver? Acho que é essa a magia que é uma música fácil de se gostar e que cativa qualquer um, estás a ver? Por exemplo, podia ser uma música usada naquele jogo do Squid Game, estás a ver? O primeiro em que tem a boneca que dispara lasers, estás a ver? E então, se tu metesse essa música a tocar de fundo, no tempo em que não te podes mexer, as pessoas provavelmente iam se mexer e iam levar com um laser nos cornos, estás a ver? Por isso, pá, estou aqui a dar ideias de que José Pinhal poderia entrar na segunda temporada de Squid Game, pá, a ideia está aí, ok? Pega quem quer. Por isso, achava um crossover interessante para caralho. Mas também quem sou eu, ok? Depois, pá, como uma semana só teve 3 dias e como eu só treino depois do trabalho, ok? Pá, é a minha cena. É a minha cena. Por isso, um dia que eu fico desempregado também terei de sair do ginásio. Não, mas, pá, treino porque é tal cena. Porque é aquela dinâmica que não me afeta muito o dia, estás a ver? Assim é tipo, já estou aqui com mentalidade de trabalho, vou também treinar um bocado. Pá, nestes 3 dias, com exceção de quarta, que foi o meu último dia de treino, que pá, aparece lá um gajo musculoso. Ok. E tipo, ele estava a treinar com outro gajo que eu já o costumo ver lá, ok? Que eu ao início até estava na dúvida se era um gajo que eu conhecia. Porque ele tem aquele padrão assim, tipo daquele gajo. Mas não é. São pessoas diferentes. Mas eu estava com esse gajo e pá, qual é o problema? Pá, isto é uma cena que eu reparo que há muitos gym bros, estás a ver? Há muitos. Que era uma cena que eu não conhecia, estás a ver? Tipo, treinar acompanhado no ginásio é o novo mulher ir acompanhada à casa de banho, estás a ver? E acontece com mulheres e com homens. Porque, tipo, mulheres vão sempre com companhia à casa de banho. Nunca vi uma mulher aí sozinha à casa de banho, estás a ver? Acho que é um mito. Acho que não existe. E então ao ginásio parece que é a mesma cena, meu. Não sei. É uma cena que eu não estava a par. Peço desculpa. Sou novo, ok? Tipo, entrar num ginásio é quase como entrar numa orgia, estás a ver? Encosta-te assim à parede e olhas só. E depois, pá, vês aquilo que consegues fazer e pá, entras na cena. Estás a ver? Deve ser mais ou menos isso. Também nunca fui para uma orgia. Por isso, mas no ginásio é assim que eu faço. E então, pá, como há muitos gym bros, há sempre um que é o gajo que percebe mais, estás a ver? Ou a gaja que percebe mais, e então é o que explica e tal. E pá, a maior parte é tranquilo, estás a ver? A maior parte é tranquilo porque as pessoas estão ali na dinâmica, entre elas, estás a ver? Sei lá, miúdas que intercalam cenas de pernas, estás a ver? Uma levanta para a frente, outra levanta para trás e depois intercalam, estás a ver? Ou a puxar a mesma cena. Tranquilo, gajos a mesma cena. Há pelo menos lá 2 duos de gym bros que eu costumo ver que também é a mesma cena e puxam mais ou menos o mesmo. Outro duo, o gajo também puxa muito, só que é tal cena, meu. O gajo está naquela cena de ajudar, estás a ver? Provavelmente está a motivar o colega para o gajo gostar da cena ou assim, estás a ver? E aquele gajo, meu, o tal que nós estamos aqui a falar, meu, é aquele otário que é tipo, caralho, não sei se estão a par, mas eu estou a treinar, caralho. E então todo o ginásio tem de saber que o gajo está a treinar. E então o gajo primeiro chega a uma máquina e diz: ei, vou para aí, eu vou primeiro para aqui, caralho. E então é tipo, mete o peso quase no fim, e então está ali. E depois outra cena, meu. O gajo tem toalha, mas não a mete debaixo do rabo ou nas costas, não, tipo, caralho, eu não preciso, já viste para o meu cabedal, meu, acho que alguém me vai dizer alguma coisa. Tem esse tipo de atitude. E é tipo, será que vale a pena ter assim tanto cabedal, meu, para depois seres esse tipo de pessoa? Porque, imaginem, está lá o tal bro dele, e o gajo está assim, está tipo, eu sou mais fraquinho, deixa-me ter menos peso, porque eu não consigo, e está tipo calado, estás a ver? O gajo tem ido sozinho, e ninguém o ouve, e ali, só reparámos nele, porque tem um otário a fazer barulho para caralho, tipo, isto também só dá isto, não sei o quê, caralho, foda-se. Tipo, qual a necessidade, meu? Qual a necessidade há?
Já reparámos em ti, ok? Já reparámos que estás a disfarçar a tua calvície com um penteado meio à Rui Unas. Já reparámos, ok? Não é preciso olhar bem para ti. E então é só triste. Mas pá, calma, porque há pessoas mais tristes. E então pá, vamos voltar aqui aos arquivos deste podcast. E pá, vamos voltar ao episódio 243, Coura Real 3, Bate tu que tu bates bem, Tu não descolores as sobrancelhas, com José Lopes. Lançado no dia 21 de agosto de 2023. E pá, quem ouviu este episódio sabe que havia um grupo de 4 personagens que estavam em destaque. Nessa semana de Paredes de Coura. José Lopes denominou aquilo como um estudo, como uma representação artística. E pá, e nós estávamos só, que engraçado, um jovem na friendzone, quem nunca passou por isto? Corta para esta semana, em que continuamos a ter manifestações de ativistas pelo clima, que eu aqui na semana passada até passei um leve pano para a manifestação e para os manifestantes em si. Corta para José Lopes mandar-me mensagens em caps lock. E tipo, pá, José Lopes é uma pessoa sensata. Não é aquela pessoa que comenta posts no Facebook em caps lock. Estás a ver? Por isso, eu achei que deveria prestar a devida atenção. E então, na terça-feira, às 14h03, ele manda-me: Barbas! Estás aí? Urgente, vou morrer aqui. E eu, ok. Eu primeiro percebi, é um meme que vem aí, é qualquer cena, preciso estar atento. E então ele manda-me um vídeo. E pá, eu não reconheci imediatamente o gajo. Não reconheci. Quando ele me diz quem é a pessoa e eu me lembro, não pode ser. E então, pá, o nosso guerreiro, ok? O nosso guerreiro que lutou contra a friendzone. O nosso guerreiro que limpou tendas depois de acontecer sexo selvagem lá dentro. Ok? E atenção, aqui tendas não era a dele. O nosso guerreiro que só queria estar sentado a fazer os seus desenhos, mas a sua amada o arrastava para a friendzone. E esse guerreiro, pá, era um dos manifestantes que estava sentado na segunda circular. E pá, eu falo muitas vezes do amor e do poder que o amor tem de mudar as pessoas e moldá-las. E pá, agora imaginem o que a falta de amor faz a uma pessoa. Ok? O gajo, imaginem, é só aquela cena de sentir a maciez do seio feminino, meu. A sério. Há 2 tipos de cenas que fazem falta ao ser humano, é pousar assim a mão num pedaço de relva, e então se a relva estiver molhada, incrível, ok? Faz mesmo bem, a sério, faz mesmo bem. E outra é sentir a maciez do seio feminino, tipo. Quem nunca sentiu, pá, pegue no seio da sua amada, ou então se estiver na rua, pegue no seio da senhora mais próxima e, pá, mostre este podcast. A pessoa de certeza que irá entender e não chamará as autoridades, mas pá, faz a diferença. E aqui viu-se totalmente a diferença, porque ele estava lá só sentado na segunda circular, a dizer que, sei lá, empresas iam destruir o mundo e o caralho, e foi arrastado. No fundo ele só queria sentir cenas, estás a ver? Não sentiu a maciez do seio feminino, pá, sentiu um camionista de 40 anos ou o caralho a arrastá-lo pelo alcatrão, meu. Estás a ver? No fundo ele só queria sentir algo para sentir, eu estou vivo, a minha existência continua a valer a pena. Por isso, jovem, tu que usas toalhitas descartáveis para limpar tendas depois do sexo, meu, não venhas cá manifestar-te pelo clima, meu. Quer dizer, se tu num festival de música não engataste ninguém, ok? Mesmo tendo 3 jovens contigo, deduzindo que tu és heterossexual. O patriarcado é foda, por isso vamos assumir que todos os homens são heterossexuais. Então, tu não conseguiste engatar ninguém, caralho. Ou então, pronto, mesmo gays, meu. Gays também haviam de caralho, meu. E não conseguiste engatar ninguém. E pá, e vais para uma manifestação do clima, meu, em que o máximo de sedução que tu podes usar é um colete refletor, meu. É que tipo, nem estavas com o teu chapéu de sapinho, meu, amarelo, que até está alguns pontos extra, estás a ver? Não estavas com isso. Mas pá, o Zé Lopes também me mandou o Instagram dele e pá, fui ver e explica muita cena. Explica muita cena, tipo, se nós soubéssemos deste background, poderíamos ter construído uma novela muito maior naquela semana de Paredes de Coura. Mas pá, jovem, eu agora não sei, pá. Agora não sei se te posso apoiar, porque tipo, ok, queres um planeta melhor. Mas pá, tu nem as tuas merdas conseguiste arrumar numa semana em Paredes de Coura, meu. Tipo, será que queres mesmo um planeta melhor, meu? É que eu e Zé Lopes, 2 homens,
ok? Homem, tem a fama de ser javarde e o caralho, meu. Nós tínhamos a nossa tenda impecável, ok? Não tínhamos merdas espalhadas por todo o acampamento. Tu tinhas, meu. É aquela cena. Como é que tu queres um planeta melhor se nem fazes a diferença na tua casa? Pá, fica aí a dica. Mas fiquei triste, meu. Fiquei triste porque é a tal cena, meu. Num episódio estás aqui a defender os ativistas, tipo, caralho, acho bem revoltarem-se porque têm de fazer cenas e o caralho, não sei se é o caminho certo, mas alguém tem de mandar a pedrada no charco. Corta para um dia depois, que foi logo na terça, teres um gajo que tu vês que claramente precisa de ajuda, ok? A manifestar-se. E é tipo, não sei, pá, perdi toda a fé na humanidade. Por isso, Climáximo, acho que é Climáximo que se chama a associação, pá. Pesquisem bem o background dos vossos colaboradores, ok? E aqui posso chamar colaboradores porque eles não recebem merda nenhuma para fazer as cenas. Mas pá, pesquisem bem isso e vejam lá se podem fazer algo que ajude os vossos colaboradores a superar um momento de dor e tristeza. E se calhar era isso. Se calhar o gajo estava à espera e meu, agora percebi. Porque normalmente quando há estas manifestações pelo aquecimento global e tudo, termina como? Termina naqueles passeios de bicicleta em que as pessoas estão todas nuas. Ok? Normalmente é assim que termina, quando é aquela cena mais radical mesmo para chocar as pessoas. E se calhar ele está só à espera disso. E então, para não entrar só no passeio de bicicletas, o gajo está aqui desde o início. Estás a ver? Ele pode dizer, não, eu estava ali desde a segunda circular, caralho. E então, quando ocorrer o passeio de bicicletas na segunda circular, que nem sei se pode haver passeio de bicicletas lá, mas tipo, se há pessoas a poderem se sentar no chão, de certeza que também pode circular de bicicleta. Então o gajo vai dizer, estás a ver, caralho, a nossa luta valeu a pena. E depois dá assim um abraço e então toca no seio feminino e pensa, que se foda ao planeta, meu, eu quero é isto para o resto da minha vida. E aí aí ele vai entrar nos trilhos, E se calhar é isso que falta. Por isso, estou contigo, caralho. Tu vais conseguir o grande objetivo. Depois, aproveitando então o fim de semana prolongado, estive com o senhor engenheiro na quarta, quinta e sexta. Passámos em Ponte da Barca. E agora perguntam-me, mas o que é que viste em Ponte da Barca? Merda nenhuma. Só um céu estrelado, que por acaso estava fixe. Mas venho só aqui deixar um apontamento porque é o seguinte. Nós éramos para passar quarta, quinta e sexta. Quarta logo a partir da tarde, estás a ver? Porque eu ia sair cedo, saí às 2h30. Mas tipo, se ela saísse cedo eu ia cagar no ginásio, porque prioridades. Só qual é o stress? Ela estava a fazer uma formação em Braga, ok? E então a formação acabou tipo às 11 da noite. E então basicamente nesse dia foi só dormir, estás a ver? E depois eu também queria falar aqui porque o senhor foi bué prestável, meu. O senhor foi bué prestável. Senhor Helder, acho que é senhor Helder, meu. Deixa-me ver, que é para não me enganar aqui no nome. Exatamente, senhor Helder. Senhor Helder, que nem é assim tão senhor. Deve ter uns 40 anos, estás a ver? Deve ter assim uns 40 anos. Super prestável. Depois tinha um conceito lá engraçado que era todos os dias de manhã o senhor deixava-nos pão fresco e bolinhos e o caralho, ok? Para o pessoal fazer o pequeno almoço. Tinha lá tudo para o pequeno almoço, que estava incluído, e o preço não era astronómico, estás a ver? Imaginem, o preço era o mesmo de um quarto sem pequeno almoço. Estás a ver? Com a diferença que aquilo era Ponte da Barca, mas era assim um sítio isolado, estás a ver? E depois aquilo tinha lá uma piscininha que nós nem aproveitámos porque depois estava assim um tempo meio manhoso com o nevoeiro. E então lá está. Aproveitámos para ver filmes e isso e estar só no chill. Mas foi muito fixe. Até porque lá está. O senhor ofereceu cenas para o pequeno almoço. Depois ainda tinha lá uma garrafa da sua quinta. Boa publicidade, ok? Uma garrafa da sua quinta. Que é a Quinta da Mata. Por isso, não sei se o vinho é bom, se não é. Está aqui em casa, depois alguém o vai beber e vamos ver se é bom ou não. Mas recomendo muito. E então, como aquilo era um sítio assim mais isolado, nós comprámos umas cenas para fazer lá em casa. Só que lá está, não tínhamos forno. Então usámos micro-ondas e tipo, como é que eu posso dizer isto? Não deu diarreia, por isso acho que nem intoxicação alimentar. Isso também é importante, nem intoxicação alimentar. Por isso acho que nos alimentamos bem. Só que lá está, há cenas que nós descobrimos que se forem ao micro-ondas por um X tempo e provares e depois meteres no micro-ondas mais tempo, deixa de ser comida e torna-se numa arma de arremesso, ok? Que aconteceu isso com umas ceninhas que é tipo aqueles dedinhos de queijo, estás a ver? Que supostamente o queijo fica derretido e é bué da bom. E talvez no forno seja assim, ali no micro-ondas não funcionou muito bem. A pizza ficou ok, mas
Foi positivo. Deu para compensar porque era a tal cena. Nós o que é que queríamos? Nós queríamos não sair daquele recinto, estás a ver? Ou só sair para cenas que dessem para ver a pé. Por isso, compensou bué. Foram dias incríveis. E então depois corta para o almoço 2, que foi no restaurante O Imigrante, ok? O Imigrante, que fica ao lado do Café Central, em Ponta da Barca. Que aquilo deve ser mesmo no centro de Ponta da Barca, não sei. Também, pá, a informação não é aqui comigo. E pá, comemos umas febras com batata frita, arroz e alface, ok? Para aquelas pessoas que me atacam de ser burguês e o caralho, meu, febras, ok? Febras, caralho. Prato do dia, meu, prato do dia. Estavam ok. Só que lá está, pá. Depois tivemos de lidar com aquele conceito de tarados sexuais que não sabem olhar para uma mulher. E isso é sempre bué desconfortável porque é tal cena, meu. O que é que tu vais fazer? Vais tipo andar à porrada para defender a tua dama? O que é que vais fazer? Eu tento só proteger da melhor forma a pessoa. Mas é sempre estranho porque é tal cena. Não havia necessidade de acontecer isso, porque, sei lá, acho que estás num restaurante para comer comida, não para comer pessoas com os olhos. Mas, não sei. É-me sempre estranho porque o conceito de manjar acho que havia de estar mais difundido. E eu sou sempre a favor disso, meu. Alguns dos conceitos que eu sou a favor já se difundiram, ok? Pode ser que este de manjar também mais cedo ou mais tarde aconteça. Mas, até lá, vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E pá, lá está, semanas de 3 dias, por isso mais complicado ouvir podcasts, mas temos aí 3 portugueses e 1 brasileiro, por isso não podem reclamar. Então começámos com Perguntar Não Ofende, que lá está, eu gosto sempre muito destas entrevistas. E então tivemos aqui o Pedro Adão e Silva, e o episódio chama-se Pedro Adão e Silva, para que serve o Estado na cultura, que para quem não sabe é o Ministro da Cultura. E então pá, achei interessante porque é tal cena. Às vezes dá a impressão que os ministros da cultura estão lá só para ser parte do elenco. Estás a ver? É tipo aquele núcleo cómico da novela. Estás a ver que está lá só para dar umas risadas e para entreter. Pronto. Aqui o Pedro Adão e Silva, tal como referido no podcast, por ter se calhar algum peso político, a mais do que é normal para um ministro da cultura, parece que efetivamente faz alguma cena. E talvez esta visão esteja moldada pelas músicas que ele partilha no Spotify. Talvez. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui o Spotify no PC para ver a última reprodução dele no Spotify. Porque eu sigo o Ministro da Cultura, caralho. Deixa cá ver. Ok, desconheço. Night Owls, The David Tartasel Group, que pode estar aí a tocar. Just a couple of night owls up in the night sky. I am a hoot, and you are a scream. Hoot, 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 hoot. E então pá, ele parece que quer efetivamente fazer algo pela cultura em Portugal. E então gostei dele mencionar a ênfase que se deve dar ao património. E tipo, se Portugal tem assim tanto património, claro que tem de ser conservado e não estar aí aqui de podre, ok? E então gostei disso. E de ainda achar que o orçamento para a cultura ainda deve crescer mais do que foi este ano. Porque é tal cena, meu. Muita gente diz, mas é tanto dinheiro para a cultura, para quê? Lá está. Só para manter todo o património que nós temos em condições ok, para que, sei lá, motivem as pessoas a visitá-lo. Só para isso já deve ser um balúrdio, estás a ver? Fora depois apoiar outras cenas, por isso, recomendo o episódio que gostei muito. Depois também recomendo o último episódio do Ar Livre, que é o episódio 234, Regresso do Príncipe Alberto. E recomendo porquê? Porque o Príncipe Alberto fazia aqui grandes participações no Ar Livre e foi bonito tê-lo de volta, mesmo que tenha sido só por este episódio. E então recomendo. Depois também recomendo o Sem Moderação. E nem sei se deveria recomendar, porque é tal cena, meu. Como indica o nome do episódio, é o último Sem Moderação, antes do
antes pelo contrário, que será agora um novo programa em que os 4 irão participar, só que em duplas. Então pá, acho que perde um bocado a dinâmica, mas já. Eu acompanhei-o sem moderação, sei lá, nos últimos 2 anos ou assim, desde que eles foram para a SIC Notícias. Achava interessante porque, apesar de cada um ter a sua ideologia e irem, sei lá, desde a esquerda à esquerda do PS até à direita do PSD, mas tipo, aqui direita à direita do PSD é tipo CDS, estás a ver? CDS e L, talvez. Conseguiam manter boas discussões, estás a ver? E quase sempre acrescentavam alguma cena. E então é um bocado triste ver isso a acabar. Mas já pá, recomendo pelo menos o último episódio para as pessoas terem alguma recordação da cena. Por isso, já. Depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo o Nerdcast 901, que é o da semana passada. E o episódio chama-se Qual é a pauta? NPC de bike, caveiras e tempestade de merda. E pá, eu quero dar um destaque para esta tempestade de merda. E pá, sei lá, foram os últimos 10 minutos do episódio em que contam uma história de merda. E pá, eu sou fã, confesso que sou fã de histórias de merda, em que o Azaghal vai trocar a porta de um armário que veio fodida, ok? Então vai trocar a uma espécie de IKEA ou assim. Até acho que era mesmo a IKEA. Exatamente, até era mesmo a IKEA. Só que qual é o problema? Achou por bem que antes poderia ir comer um hambúrguer ou o caralho. E então basicamente, pá, cagou nas calças. Cagou nas calças. E agora imaginem como é que tu chegas à tua casa, à tua esposa de décadas e dizes, trazem um aparelho de pressão, mais uma vez fazendo a ligação, trazem um aparelho de pressão porque eu preciso de lavar-me e lavar o carro. E então pá, e ainda por cima com a mulher a participar nesse episódio, atacado. E então gostei do conceito, por isso recomendo muito. Depois pá, então uns filmes que vi com o senhor engenheira em Ponta Barca. Vi o Past Lives, que é o mais recente filme da A24, e até tenho de procurar aqui, deixa cá ver. Eu vou dar 4 estrelas e meia no Letterboxd. Eu queria era ver quantas estrelas é que ele tinha. Ok, tem 4.3 estrelas aqui no Letterboxd. E então, basicamente, o conceito deste filme é o seguinte. Tens 2 jovens da Coreia do Sul, e aqui jovens, entenda-se, 2 crianças de 12 anos, que se separam porque uma delas vai para a América do Norte. Primeiramente para o Canadá, depois para os Estados Unidos da América. E depois voltam a encontrar-se passado 12 anos, mas só por Facebook e isso. E depois voltam a encontrar-se pessoalmente ao fim de 24 anos. E pá, o filme faz menção ao filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou em português, O Despertar da Mente, que basicamente é um filme com o Jim Carrey e a Kate Winslet, que um dos dois quer esquecer a outra pessoa, estás a ver? E então contrata um serviço que está tipo em fase de protótipos ou cenas que supostamente tu ligas umas cenas à cabeça e esqueces essa pessoa. E esse filme é de 2004, recomendo também. E aqui, por muito que tanto um como o outro queiram esquecer a outra pessoa, nota-se que têm uma ligação, ok? E eles depois fazem menção a um ditado coreano que ali faz totalmente sentido. Faz referência também ao título do filme, Vidas Passadas ou Past Lives. E então recomendo muito. Tipo, acho que o hype à volta da cena está exagerado e talvez por isso tenha estragado um bocado a minha experiência, porque está um hype louco, que é tipo, meu Deus, vai ganhar o Oscar de melhor filme, e tipo, não é melhor filme estrangeiro, é melhor filme. Por outro lado, a forma como é contada a história de amor é diferente, ok? E é sempre bom ver quando histórias de amor são contadas de forma diferente, porque normalmente é sempre aquele básico, estás a ver? Por isso recomendo muito. E depois, o outro filme é o Elemental, da Pixar, que está no Disney Plus. E pá, eu tinha cancelado Disney Plus, mas graças a José de Lopes, graças a ele e graças aos seus connects com a Vodafone e a ter direito a sei lá quantos meses grátis, então ele passou meia passe e então ouvi finalmente o Elemental. E estava aqui à procura. Ok, tem 7 no IMDb e tem 74 no Rotten Tomatoes. Porque lá está, eu estava um bocado reticente para ver este filme. Porquê? Porque pelo trailer parecia-me só mais um Inside Out com elementos. Estás a ver? Porque tem um bonequinho de cada cor, de cada elemento. Então pá, essa cena não me estava a vender. Ou seja, o trailer vendeu mal a cena. Depois,
antes do concerto de Ana Lua Caiana e B Fachada em Prado, José Lopes e a sua produção disseram que tinham ido ver o filme e que, tipo, que choraram, que se emocionaram de caralho, que o filme estava bué da fixe e tudo. E pá, aí deu-me vontade de ir ver. Só que é a tal cena. Depois tínhamos outros para ver no cinema e o caralho. Depois estava a bom tempo. Também não é a tua prioridade ir ao cinema, porque se está a bom tempo vais aproveitar para fazer cenas ao ar livre e não ficar fechado numa sala. E então aqui, pá, apareceu um TikTok a senhora engenheira sobre o filme. Eu, esse é o novo filme da Pixar. Por acaso também queria ver. E olha, agora também fiquei curiosa, queria ver. Eu, ok, então vamos ver. E pá, o filme toca em assuntos como a xenofobia, por exemplo. Toca em pontos de como aceitar o diferente às vezes pode trazer cenas positivas, ok? E que o diferente pode-te completar, como se calhar um igual não te completa, estás a ver? E então achei isso bué de interessante. Ainda por cima porque foi contado de uma forma bué didática, estás a ver? E depois, para não falar das questões técnicas, porque as questões técnicas da animação da personagem do fogo estão incríveis, ok? Mas, tipo, isso já é padrão Pixar, isso já é uma cena que tu nem reparas bem, mas ali deu para reparar. Por isso recomendo. Não é o melhor filme da Pixar, não, está longe disso até, mas pá, fez-me chorar de caralho no fim e eu não estava preparado para chorar, por isso recomendo. Depois, no YouTube, como já sabem, há YG News no ar, ok? Se não sabem, deveriam saber. E então, o último episódio desta temporada, quer dizer, o último que saiu, foi sobre luxo. E pá, se querem sentir vontade de matar bilionários, e aqui eu disse bi, não disse me. Se querem sentir essa vontade, recomendo que vejam no YouTube da HBO Brasil, procurem por YG News que irão encontrar, este episódio sobre luxo. Porquê, pá? Porque basicamente é sobre luxo, mas é sobre como o capitalismo, lá está ele mais uma vez, e aquela vontade de teres algo exclusivo te pode levar a fazer merdas totalmente absurdas em que tu nem te preocupas sequer com o planeta, ok? E então fala, por exemplo, dos jatos privados e tem lá uma entrevista com um empresário alemão que ele simplesmente diz: acho muito bem, eu uso jatos privados porque o transporte público é complicado, as pessoas em cabine, todas assim a dividir a mesma cabine, é estranho. E aqui transporte público, leia-se avião. E provavelmente leia-se avião de primeira classe, porque o gajo é bilionário, estás a ver? Então o gajo achava estranho esse conceito. Imaginem o gajo apanhar um autocarro ou um metro em hora de ponta. Absurdo. E então a jornalista pergunta-lhe: mas se toda a gente fizesse como você, o planeta ia para o caralho ainda mais cedo. E ele: sim, isso também é verdade, mas felizmente somos uma minoria. E então ele também fala de outra cena assustadora, que é o 1% mais rico do mundo já tem 50% de toda a riqueza, mas daqui a não sei quantos anos pode ter 2/3 de toda a riqueza. Por isso, interessante. Acho que estamos a ir num bom caminho e o capitalismo está felizmente a funcionar. Ok? E pá, sei lá. E depois também dá outra informação interessante, que é o homem mais rico do mundo, atualmente, que é o dono da Louis Vuitton e de mais uma carrada de marcas absurdas. O gajo tem um iate tão grande que não é aceito em todos os portos. E então, ele, coitado, estava de férias em Nápoles, ou caralho, queria lá estacionar o seu iate e pá, foi recusado porque não há estrutura para receber o seu iate. Pá, problemas. As pessoas dizem: ser bilionário é fácil, não há grandes problemas na tua vida. Está bem? Imagina teres assim um iate para estacionar e não conseguires. E pá, isto faz ligação com uma cena que se passou na quarta-feira, enquanto eu estava à espera de senhora engenheira, e então, depois de fazer as compras para estes dias, fui então estacionar o meu carro no Braga Park para jantar, ok? E estava lá um senhor com a sua família, com o seu humilde Porsche, ok? Com o seu humilde Porsche. E pá, passou ali por um dilema que eu com o meu C3 não passei, que é o seguinte: o homem estaciona o carro, ok? E fica ali na dúvida do tipo: meu Deus, será que alguém me vai dar aqui uma panada? Porquê? Porque o carro estava totalmente encostado atrás, só tinha aqueles, 5 cm de segurança para não estar mesmo a roçar atrás, estás a ver? Mas depois, pá, a parte da frente já estava quase a passar para o sítio onde passam carros, e ele então ficou ali na dúvida, estás a ver? E eu com o meu C3, estacionei, na boa, ainda cabia quase um Smart Fortwo lá, mas ele passou por esse dilema. E é tal cena, às vezes a pessoa critica, caralho, acumulaste riqueza a explorar o outro, e achas que a vida é fácil, mas depois passas por estas merdas, é complicado, ok? Por isso pensa bem antes de criticar a pessoa.
Até porque depois acabámos os dois a jantar no mesmo sítio. Por isso, será que vale a pena ser assim tão rico? Não sei, pá, não sei. Mas, já. Depois, na música. Pá, vou abrir aqui uma exceção, porque eu não costumo partilhar músicas sozinhas. Normalmente falo só de álbuns. Mas, pá, vou abrir aqui uma exceção para a Clara Bicho, que eu descobri através da newsletter da Isabela Tomé, mais uma vez mencionada aqui. A newsletter Eu Destruirei Vocês. E ela então lançou a música Tarde, esta Clara Bicho. É o seu primeiro single, é a sua primeira música a ser lançada. E ela neste momento tem 303 ouvintes mensais. Eu já falei dela no pré-pod, acho que tinha menos ouvintes mensais, agora está com 303. Por isso, talvez o pessoal no pré-pod tenha ouvido loucamente esta música. Mas agora pá, eu até vou tirar print, ok? Vou tirar print e quero que para a semana este valor tenha aumentado, ok? Porque lá está, na newsletter ela comparou-a à Cleiro. E pá, vejo algumas parecenças e talvez por isso eu tenha gostado. Mas já, eu agora tirei print aos ouvintes mensais dela, ok? E para a semana quero que este número tenha aumentado. Mas já, vai estar aí a tocar a música Tarde. E então pá, depois desta Clara Bicho, vamos aqui para um nome que eu descobri esta semana. E agora vou já adicionar aqui à lista para Paredes de Coura de 2024. Que já tem aqui 3 nomes. E agora vou adicionar também Cleo Sol. Porquê, meu? Porque eu descobri-a através da página de Instagram Que Amor é Este. Porque falou que ela estava a lançar o seu segundo disco em menos de 15 dias. E eu, ok. Alguém que lança 2 álbuns em 15 dias merece o meu respeito. E depois, ainda outro pormenor que me chamou a atenção, que foi ela fazer parte do Scholt. E tipo, isso também merece todo o meu respeito. E agora estou a ver que ela ainda tem aqui mais 2 álbuns para ouvir, por isso, yeah. Mas então, aqui na Pitchfork só tem o primeiro álbum dela de 2023, que é o Heaven, e na Pitchfork diz o seguinte: o novo álbum da vocalista do Scholt explora a fé e o amor próprio através de um neo-soul quente e brilhante. E pá, sim, é incrível, ok? Tipo, é aquele tipo de artista que tu podes estar a ouvir em loop, que nem dás por ela, ok? Nem dás por ela. Por isso, recomendo muito. E então vai estar aí a tocar a música que encerra o álbum, Love You Lead You There. You there. Love will lead you there. Love will lead you there. E depois o seu segundo álbum, que ainda não está na Pitchfork, foi lançado a 29 de setembro de 2023, tem 10 músicas, 42 minutos e 3 segundos, e chama-se Gold. E pá, lá está. Mais uma vez incrível, ok? Mais uma vez incrível, e pá, vou ouvir tudo dela porque, pá, muito forte, meu, muito forte. E lá está. O Scholt disseram no ano passado que talvez houvessem atuações ao vivo, pá, não sei se vão haver, mas se não houver, pá, tragam esta mulher a Portugal, porque será incrível. E então vai estar aí a tocar deste tal Gold, vai estar aí a tocar a música There Will Be No Crying. There will be no fighting. No fighting. The light it covers me. 'Cause I just wanna be somebody, darling, we. 'Cause sometimes you need someone. E para terminar, pá,
para terminar, um álbum de um artista que já está aí há muito tempo no hype do pessoal, mas que nunca me tinha cativado totalmente. E desta vez cativou-me. E isso é sempre fixe. E então falo do Sufjan Stevens, acho que é assim que se diz, Sufjan Stevens, com o seu novo álbum Javelin, que foi lançado, se não me engano, hoje. Será que é isso? Exatamente, dia 6 de outubro de 2023. Tem 10 músicas, 42 minutos e 4 segundos, e a Pitchfork diz o seguinte: o novo álbum magistral de Sufjan relembra os seus dias íntimos como cantor e compositor, mas também se baseia em todo o seu catálogo, na sua musicalidade deslumbrante e nas suas indagações ao longo da vida sobre amor e devoção. E pá, eu amei este álbum. Vai ser daqueles que vai tocar mais do que uma vez, sem dúvida. E pá, provavelmente estará no top de melhores cenas de 2023. Ok, provavelmente estará. E então vai estar aí a tocar a música A Running Start. If I align myself with Pisces in a funny way, can you, my lover, kiss my bracelet and my shoulder blades? We've always had a running start. I jump between the trampoline. E pá, é isto. Mais um episódio gravado do podcast do Menino. Tivemos aí semana curta, tivemos aí cenas para visitar, tivemos aí análise gastronómica, tivemos tudo, ok? Tivemos basicamente tudo. E pá, e para a semana a mais. Para a semana a mais, ok? Para a semana a mais, porque é tal cena, meu, estás naquela roda que não para. Mas já, espero que tenham gostado e já sabem. Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.